Está começando na mais jovem do Brasil, Carnaval Show, o programa que é puro samba no pé. Olha o Carlos Fonseca chegando, dá licença. Salve, salve, povo do samba, boa noite. Quarta-feira, 30 de setembro de 2020, está no ar pela Rádio Show do Esporte, a mais jovem do Brasil, a web rádio mais premiada da internet brasileira. Mais uma edição do Carnaval Show, o programa que é puro samba no pé, e eu, Carlos Fonseca, como sempre, convido a falar sobre a maior festa popular a céu aberto do mundo até as 9h30 da noite. Participe, interaja, você sabe como, né? Pelos nossos canais de comunicação, que é a nossa fanpage, facebook.com/programa Carnaval Show RSDE. É complicado, mas dá pra digitar. Tem o nosso Twitter, @carnavalshowsde, o nosso Instagram, carnavalshowrsde.oficial. Você pode falar com a gente também pelas redes sociais da Rádio Show do Esporte. facebook.com/Rádio Show do Esporte, Twitter, @RShow do Esporte, Instagram, Rádio Show do Esporte Oficial. Comente esse programa com a gente na interatividade, #Carnaval Show. Para conferir as edições anteriores, vai no nosso canal no YouTube. O link é youtube.com/programa Carnaval Show RSDE. Também estamos no Spotify, no Castbox, no Google Podcasts e no Mixcloud. É só digitar lá, Programa Carnaval Show, que você nos encontra. Os nossos debates estão de volta depois de 3 semanas com entrevistas, mais uma semaninha de ato. Tivemos as entrevistas com o Evandro Malandro e com o Mauro Quintais, que foram nas 2 últimas quartas-feiras. E os nossos debates estão de volta. E, claro, não poderia ser outro assunto. Hoje é um debate específico. Hoje a gente vai tratar do que a Eliezer decidiu ou não decidiu, ou decidiu pela metade, não por isso. Vou deixar para os nossos debatedores. E para fazer um debate específico, temos convidados para lá especiais. Temos convidados estreantes e estreias peso pesados. Bom, vamos chamar os nossos convidados. Primeiro ele, jornalista, no UOL, na ESPN e em sei lá quantos lugares for mais preciso, Pedro Ivo Almeida. Boa noite, bem-vindo. E agora na Rádio Show. Boa noite, Carlos. Obrigado pelo convite. É uma pena que, após tanta demora, aguardava ansiosamente, conversava com nossos queridos amigos. Falava, infelizmente, Carlos Alberto não gosta de mim, não me chama. Mas tô brincando, que bom que estamos aqui. Melhor ainda estar com Aidan André Mota. Não sei porque você me chamou primeiro, talvez para apresentar depois o principal convidado. Mas fica aqui ouvindo menos e deixando ele falar mais. Boa noite, Carlinhos. Valeu. Você vê que poucas pessoas me chamam de Carlos, claro, eu usei Carlos Fonseca para entrar na rádio, mas poucas pessoas me chamam de Carlos pelo meu nome, Carlos Alberto. Pedro Ivo, Alex Cardoso e minha mãe. Mas apresentando... Isso é para mostrar que eu não te conheci ontem. É verdade. Vamos em frente, vamos em frente, porque do outro lado da bancada temos outro jornalista renomadíssimo. Olha, ele dispensa apresentações e se eu fazer a apresentação aqui vai durar um programa inteiro. Aidan André Mota, bem-vindo. Obrigado. Carlos Alfa também nessa moda. Tá à vontade. Enfim, boa noite, meu parceiro, meu irmão Pedro Ivo Almeida. Um sucesso já conhecido como repórter e das grandes revelações como comentarista do ano. Um debatedor na Como é bom ter amigos. Como é bom ter amigos. Nada que me surpreenda, sabe? Que ele não vai gostar muito, não. Mas bom. Vamos lá. Quando o Roberto Mitchell foi jogar mais atrás e metia a bola pro Romário, o que o Pedro está fazendo agora, mas o fim da carreira dele tá longe ainda. E aí o seguinte, um prazer estar aqui com vocês para debater o nosso carnaval, enfim, na verdade os desacertos do nosso carnaval, né? E nessa torcida aí para que a Eliezer ouça, se não a gente, alguém, né? Que ela ouça alguém com alguma proposta mais criativa do que a inação, né? Que os cartolas do nosso carnaval mantêm. Mas, sinceramente, eu acho mais fácil baterem na porta da minha casa aqui com a vacina da Covid do que, aliás, ouvir alguém. Mas vamos em frente. Vamos em frente.
Bom, falar, né, da decisão, né, ou não, aí é o ouvinte que vai julgar. A Liesa, na quinta-feira passada, se reuniu na sua sede. Aquela apresentação protocolar. A Liesa se reuniu para definir que o Carnaval do Rio de Janeiro, o que a gente entende, o desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro, não vão acontecer em fevereiro. Óbvio que isso estava na cara que ia acontecer. Mas, porém, entretanto, só decidiu pelo adiamento. Não se apresentaram soluções, não se apresentaram ideias, se apresentaram hipóteses vazias. Como a gente vai falar única e exclusivamente desse assunto, vamos abordar 3 pilares. Nesse primeiro bloco, vamos abordar a decisão em si, depois a falta de ideias, a falta de soluções e no final do programa a gente vai falar quais as soluções. São 3 elos que unem o Carnaval Show de hoje. Eu vou começar no Ivo, falando da decisão em si. O que você achou? Né? A pergunta mais óbvia possível, mas, né? Enfim. Carlos, antes de mais nada, só fazer um parênteses rápido aqui, te cumprimentando o Aidan ali no início, mas não dei meu recado exatamente, acho que sempre importante, talvez muitas pessoas que estejam nos escutando desconheçam, e eu queria deixar registrado aqui o quanto eu valorizo o seu trabalho. Valorizo o trabalho desde a época que você às vezes queria fazer e não tinha internet, ou tinha internet, às vezes ficava sem sinal, exatamente onde mostrar seu trabalho, ou então enquanto a gente vê com a festa passeando pela pista, pela avenida, você tá ali, aquele seu crachá de concentração, que eu sei que faz com um troféu para você, tentando fazer o que pode ali no limite para o setor 1, então queria deixar aqui publicamente o meu registro, que eu admiro muito o seu esforço, o seu trabalho que você faz até aqui para tentar levantar a bandeira de uma festa que eu questionamente converso diariamente, bastante com o Aidan, sempre em grupos, em chats privados, como é que a gente ainda gosta, né? Fazem de tudo pra gente não gostar mais da festa, e é bom ver você, sangue novo, gente nova, tendo essa chama viva, porque fazem de tudo pra ela se apagar, desculpe o clichê. Mas agora a decisão em si, vamos lá. Eu tenho somente uma opinião um pouquinho diferente em um aspecto. Eu achei que o saldo foi negativo, é claro, mas eu acho que nem tudo foi uma tragédia. Era importante, pelo menos num primeiro momento, ter uma palavra oficial de que a coisa está adiante. Não adianta a gente ficar aqui, sabe, sonhando, imaginando que vai dar. Se não dá, era muito óbvio, era cristalino que não teríamos condições de ter carnaval, desfile das escolas de samba como conhecemos, em fevereiro na Sapucaí. Se eu estiver errado, vocês me corrigem. Isso, é isso mesmo. Em meados de fevereiro do ano que vem, né? quase que você não está enganado. Ótimo, 14, 15 desfile, 16 era terça de carnaval. Acho que era isso mesmo. Mas então, assim, a gente saberia, apesar da sociedade insistir e nos querer fazer acreditar que a vida não voltou ao normal, e a vida normal até fevereiro, é bom que se diga, com vacina que dizem que vai ter em São Paulo e em outros lugares, não há nenhuma luz no fim do túnel que nos diga que em fevereiro estaremos abraçados, curtindo os desfiles na Sapucaí. Era importante verbalizar, oficializar. O problema é que, como não se pode, a Liesa nunca consegue dar o passo além. Acho que representa talvez... Vocês já devem ter falado muito, acho que você está cansado de ouvir, mas a gente não precisava que oficializasse que não vai haver carnaval. A gente precisava naquela resposta, tudo bem, não vai ter carnaval. E aí? Pensado a partir disso? O que estamos fazendo a partir disso? Ou vamos ficar esperando uma próxima reunião que inacreditavelmente precisa ser presencial, né? A gente resolve hoje virtualmente, estamos nós aqui, eu em São Paulo, Carlos em São Gonçalo, Aidan em sua mansão na Lagoa. Então, assim, sabe, a gente resolve o mundo inteiro hoje virtualmente e nossos queridos dirigentes não conseguem debater assuntos urgentes, assim, muito sobre a festa, mas muito sobre a vida no Rio de Janeiro. O carnaval vai muito além do que é uma resolução, de uma satisfação da bolha, como a gente gosta de chamar, e para eles da Liesa. Então, assim, tá faltando passo além, mas é chovendo molhado, acho que todo mundo já falou. Fica aqui o meu registro. É importante ter a oficialização de que não tem festa em fevereiro, mas a gente precisa saber quando será, o que faremos em fevereiro, o que dá para ser feito até lá. Acho que a pergunta é de 1 milhão. A gente ainda debate muito, mas a gente também não tem exatamente uma resposta concreta. Mas estamos aqui para mais uma horinha de papo, para debater, para pensar, para talvez surgir uma luz e deixar o pessoal aí nos comentários falar também. Ai, Danu, vou passar a palavra para você. E aí?
É o que eu repeti pro Ivo. E aí, o que a gente pode falar da decisão? Bom, a decisão que o Pedro Ivo bem destacou era óbvia. O carnaval, se o futebol não devia ter voltado, imagine o carnaval onde a aglomeração é conceitualmente maior. Né? Pelos padrões vigentes hoje, padrões adotados em 2020, são 3 mil componentes por escola, por 12 escolas, são 36 mil pessoas passando aglomeradas num cortejo de 2 noites e madrugadas. Mais 60 mil, né? Entre 60 e 80 mil pessoas. Isso. Em camarotes, frisas, arquibancadas da passarela do samba. Isso é uma inviabilidade sanitária, né? Diante do que está posto com a Covid-19. A Liesa, mas a Liesa, eu não acredito que ela tenha cancelado o desfile, que a questão sanitária tenha sido a prioridade da Liesa no cancelamento do desfile. É inviável vender ingresso para Sapucaí com essa realidade, a realidade da pandemia. Por isso também a Liesa cancelou os desfiles, porque infelizmente a preocupação, na minha opinião, excessiva no lucro, no dinheiro envolvido no carnaval. Não é que dinheiro não seja importante, é claro que é. Muito mais coisa envolvida do que isso. Então, assim, eu acredito muito que a Liesa também pensou nessa questão. A Liesa faz muito conta contas muito elementares para administrar o carnaval. E aí, nessas contas elementares, a venda dos ingressos é uma parte primordial, é uma parte essencial. E aí, a Liesa não entende o carnaval, ela não consegue imaginar um outro modelo que não o modelo que a gente conhece, de venda de ingressos, para cair, daquele jeitinho sempre, buscando o mesmo público de sempre. Então, assim, sem isso, não tem jogo para a Liesa, não tem desfile. Então, também por isso, não apenas para preservar a saúde das pessoas, a Liesa decidiu pelo cancelamento da festa. Entre os cartolas do carnaval, cresce de maneira mais intensa do que eu gostaria a ideia de um carnaval numa data diferente e até por um lobby pela mudança definitiva da data do desfile. Aliás, vamos usar as palavras certas. É carnaval, desfile, não é carnaval. Muita gente dentro das escolas, muita gente poderosa, defende o desfile numa data fixa. É até uma discussão já antiga, uma discussão que era liderada pelo Irã Araújo, diretor cultural da Liesa, hoje falecido, que dizia sempre que o carnaval perde muito dinheiro com a festa dançando de acordo com o calendário em fevereiro, né? Dançando conforme a música, né, do calendário. E aí ele defendia que o carnaval tivesse uma data fixa, a data fosse o último fim de semana de fevereiro / primeiro fim de semana de março, né? Então, se a gente pensar vamos, por hipótese dos ouvintes entenderem, se a gente pensar em 2021, o carnaval seria no fim de semana de 27 e 28 de fevereiro, 1º e 2 de março. Né? O desfile seria. Voltando, não pode falar em carnaval, é em desfile. Eu sou muito contra. Eu um dia já fui a favor e hoje sou muito contra essa ideia. Mas ela está ali circulando, né, a boca pequena entre os dirigentes do carnaval como uma alternativa para buscar lucrar mais com a festa, fazer uma festa mais lucrativa. Abre-se aí um outro viés, né, de discussão, de conversa. Eu, como disse, sou muito contra, mas eu acho que é bom deixar isso bem evidente para os ouvintes entenderem que tem mais coisa envolvida que a mera saúde de sambistas e público. Tem mais interesse envolvido nisso, algum jogo de poder também, enfim. De qualquer maneira,
A decisão de não ter o desfile é óbvia. Isso aí o que aconteceu na quinta-feira passada foi uma mera formalidade, mas por baixo dessa decisão tem algumas brigas políticas se desenvolvendo. Só complementando aqui, o Carlos, desculpa cortar, à vontade. Até o que o Aidan falou, ele toca num ponto importante. Não é que não seja só a saúde em jogo, eu diria que a saúde, me arrisco a dizer talvez que seja um elemento menor da discussão, né? Fosse a saúde um elemento primordial, a coisa já teria sido ratificada, confirmada, notificada há um bom tempo. Bem Acho antes, por sinal. Empurra-se até onde dá por situações de viabilidade financeira. Vai dar para fazer isso, não vai dar para fazer aquilo, tem como montar um esquema para vender tal tipo de ingresso, tem como montar um esquema para vender tal tipo de camarote. Acho que a saúde aí, o Aidan citou o exemplo do futebol, tal qual a discussão do futebol, a saúde não é prioridade. Então quando a gente fala que não é só a saúde na discussão, eu diria que é pouco a saúde e muito do que eles julgam ser interessante. Mas diga, Carlos. É isso, né? A gente vai discutir ainda mais sobre isso, tem muita coisa espinhosa pra gente debater isso, a gente só vai dar uma paradinha. Nós vamos para nossa primeira faixa musical. Você vai ouvir Brazail, Imperatriz Japonense 2004 e A Tijuca apresenta Nelson Rodrigues pelo Buraco da Fechadura, Unidos da Tijuca 2001. Unidos da Tijuca que inclusive lança enredo amanhã, aliás, dia 1º de outubro, e claro que vamos debater nos próximos programas. Fique com a primeira faixa musical, mas antes de ir pro intervalo, eu estava quase esquecendo que o Carnaval Show tem a parceria oficial do site Samba Rio, o site do Sambas Enredo. Acesse sambarriocarnaval.com, siga as redes sociais, Samba Rio site, em tudo. Amanhã, quinta-feira, por sinal, tem a live Século XXI em Revista Rio de Janeiro, a segunda parte dos desfiles de 2015. Eu estarei nessa com o Theo Walter e o Cláudio Carvalho. Agora sim, vamos ao intervalo, ouça a primeira faixa musical e já a gente volta com o Carnaval Show aqui na Mais Jovem do Brasil. Segura um pouquinho, tem mais coisa pra gente debater. Até já! O Samba no Pé é aqui! Carnaval Show! O mundo inteiro passa por aqui. Rádio Show do Esporte, a mais jovem do Brasil. Carnaval Show. Estamos de volta com o Carnaval Show nesta quarta-feira. Desde já, agradecidíssimo pela sua companhia, pelo seu carinho, pela sua audiência, principalmente aqui nas noites de quarta na Rádio Show do Esporte. Os nossos debates estão de volta. Hoje estamos fazendo um debate especial em torno do adiamento dos desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro em 2021, que a gente sabe não vai acontecer em fevereiro. Isso foi decidido quinta-feira passada. E para falar, né, desse adiamento, estamos recebendo hoje Pedro Ivo Almeida, Aidan André Mota, e agora vamos para a parte que eu considero mais espinhosa. A gente falou da decisão em si no bloco passado. A gente vai falar do que a Aliesa decidiu, só o adiamento. A Aliesa, o próprio presidente Jorge Castanheira já disse na entrevista coletiva pós-plenária que se decidiu ou pelo adiamento ou pelo cancelamento. Mas, decidiu pelo adiamento, beleza. Qual vai ser a data? Não disse a data. Simplesmente isso. Pegar um trecho do que o Castanheira falou, matéria do G1 que está aberta aqui, palavras do Castanheira, sempre aspas, em função de toda essa insegurança, essa instabilidade em relação à área da ciência, de não saber se lá em fevereiro vamos ter ou não a vacina, chegamos à conclusão que esse processo tem que ser claro. Não temos como fazer em fevereiro, as escolas já não vão ter tempo nem condições financeiras e de organização de viabilizar até fevereiro. Nós estamos em permanente reunião aqui, discutimos hoje não o cancelamento, mas uma possibilidade de um adiamento, uma solução alternativa, algo que venha num momento com segurança contribuir para a cidade do Rio de Janeiro. Palavras do presidente Jorge Castanheira. Ou seja, é como eu falei no início do programa, a Aliesa decidiu pela metade, não decidiu por inteiro. Adiou o carnaval, ok. Para quando? Não se sabe. A gente pega outros exemplos. São Paulo, Vitória ainda vai decidir. Vitória vai decidir em 15 de outubro se vai ter carnaval. Não sei como é que está a situação em outros lugares. Em relação ao Rio, esses outros lugares fizeram plano A, plano B, plano C, D, E, enfim. São Paulo, por exemplo, decidiu que o carnaval estaria adiado para maio.
depois. Se não desse para fazer em maio, faria em julho. Se faria em julho, só em 22. Mas nem isso a Aliesa tem. Eu vou começar com o Aidan. Como explicar? Eu sei que falar isso é chover no molhado. Se a gente falar sequencialmente de todos os erros que a Aliesa comete, é como dar murro em ponta de faca. Entendeu? Como explicar o inexplicável? Bem, a Aliesa trabalha assim com uma data. Ela trabalha com a data do que junta Tiradentes e São Jorge, 21 e 23 de abril. Ela trabalha com essa data para fazer os desfiles do grupo especial, o que para mim não faz muito sentido, porque essa data, né, é pouco mais de 2 meses depois da data original. Em 2 meses a gente vai ter resolvido alguma coisa da pandemia. Eu sinceramente acho a menor condição disso acontecer, na medida em que a vacinação, grupo significativo da população, quando a vacina existir, ele leva até 1 ano, uns meses, para você conseguir vacinar. Não é preciso, segundo os cientistas, vou dar uma explicação sobre isso. Eu leio muito sobre a Covid-19, já virou uma obsessão para mim. E eu hoje estava lendo até uma entrevista de um cientista, eu vou tentar buscar o nome dele, que ele dizendo que é um cientista inglês que dirige uma entidade filantrópica que investe em uma entidade chamada, o nome dele é Jeremy Farrar, é um médico britânico que dirige a Wellcome Trust, que é uma entidade filantrópica que investe em projetos científicos. Foi a entidade que bancou a produção da vacina contra o Ebola, que foi descoberta ano passado. Eles são uma entidade filantrópica que tem 30 bilhões de euros de investimentos em projetos, em pesquisas científicas. Se você vacinar 20 ou 30% da população de cada país, podemos voltar à normalidade. É um cientista falando. Ele diz isso, mas mesmo assim, ele diz que para você vacinar 30% da população brasileira, a gente vai estar falando aí de 60 milhões de pessoas, fiz a conta certa? Mais ou menos, sim, né? 60 milhões de pessoas você vai levar, se der tudo certo, 6 meses para vacinar, né? Então, assim, esse adiamento de 2 que a Aliesa imagina é uma besteira. E também, de outro lado, que não tem como adiar muito a Billy, porque você começa a bater em calendários de outras festas importantes pelo Brasil, como Festa de Minas, por exemplo. E se você espera para depois, você vai afetar o carnaval de 2022, o desfile de 2022, que vai estar muito perto. Então, a decisão não é simples. Ela é uma decisão complicada. Ela seria uma decisão complicada com gente que sabe administrar, com gente que tem ideia, iniciativa e criatividade. Não é o caso da Aliesa. A Aliesa parece aquela... uma das muitas obras-primas do Chico Buarque, né? O cotidiano. Todo dia ela faz tudo sempre igual. Todo dia, todo ano. Ela faz tudo sempre igual. Então, assim, fica mais difícil para conseguir encontrar alternativas sobre o que fazer. Daí ela não ter anunciado. Tem um outro fator que fez ela não anunciar qualquer tipo de decisão, qualquer tipo de movimentação em relação a 2021, que é a eleição municipal. Hoje, a Aliesa, que eu nunca vou deixar as pessoas que me ouvem me veem esquecer. A Aliesa, que apoiou o bispo Marcelo Crivella no segundo turno da eleição de 2016, ela agora tem horror ao bispo Crivella. O horror que ela deveria ter desde sempre, ela só tem agora. 4 anos depois, 4 anos de sofrimento depois. E eles estão apostando tudo na vitória do Eduardo Paes, do ex-prefeito Eduardo Paes. Os dirigentes do Carnaval estão todos apoiando o ex-prefeito Paes, que, na minha opinião, fez algum Carnaval, mas não foi esse benfeitor todo também, não. Eu acho que tem aí eu acho que a saudade, né, e o sofrimento com o bicho tá
turvando um pouco a visão dos cartolas do Carnaval. Mas tudo bem, eles estão apostando que o Eduardo Paes, inclusive, vai conseguir viabilizar ajudas para as escolas de samba se ele ganhar a eleição. Mas reparem, amigos, o seguinte, o orçamento do Rio de Janeiro para 2021 é uma atribuição do prefeito de 2020, que continua sendo o Vilela, apesar de todas as denúncias e problemas políticos que a gente está enfrentando. Então, o Eduardo Paes, ou quem quer que ganhe a eleição, não vai poder fazer muito pelo Carnaval ou por qualquer outro setor, vai ter que seguir muito o que foi determinado aí pelo atual prefeito. Então, a estratégia da Liesa de não fazer nenhum movimento mais radical em relação a 2021, ela está presa para mim, ela está baseada para mim em 2 alicerces muito frágeis, muito pouco confiáveis. 2 pontos, antes de falar para o 2 pontos que eu quero frisar aqui. Se a Liesa parece a música cotidiano, os gestores do Carnaval Carioca são as ligeiras, as legítimas rainhas da Inglaterra. Sobre questão municipal das eleições, eu quero indicar um fio, uma thread, que o Jader Moraes, grande cara, que teve recentemente no Carnaval Show, fez com as propostas de governo dos candidatos da Prefeitura do Rio de Janeiro, agora nas eleições de novembro, para o Carnaval, tá bem destacado. Depois vamos compartilhar o link para vocês. Agora sim, Pedro Ivo, como explicar o inexplicável? Diga para nós. Ô Carlos, são muitos aspectos a serem abordados. Eu queria citar um aqui até que o Aidan colocou, que é a questão política, o apoio ao Eduardo Paes. Tem uma coisa que a gente precisa levar em conta, né? Traçando um paralelo aqui para quem acompanha minimamente futebol, é sempre o clube em crise, ele vai buscar o ex-treinador que deu certo, o ex-ídolo que está 10 anos na Europa, a estratégia para voltar como ídolo. É aquela coisa, como o Aidan pontuou, vão atrás de Paes que sambava, que aparecia na Sapucaí, que o jingle de campanha do Joia cantando, gosta de tomar seu chopp ali no Caxambi, gosta de curtir uma feijoada da Portela. Só que eu acho que a gente precisa lembrar o momento de país que a gente vive. Então, em 2020, ele assumiria em 2021, talvez, quem sabe, para organizar até a festa de 2022. Você não tem uma retaguarda, um aporte financeiro que você tinha da época que era estadual, com o Sérgio Cabral, você não tem a esfera federal com Lula ou com Dilma que fosse com esse aporte, você não tem mais a política de grandes eventos, a grana jorrando na área de turismo. Então acho que a gente precisa parar também de colocar o Paes como um messias, o salvador do Carnaval. Tenho lá minhas dúvidas e minhas ressalvas, assim como o Aidan. Acho que tudo isso precisa ser pensado, mas não sei se há capacidade no comando do Carnaval, dos desfiles da Escola de Samba, para entender isso. Estão sempre querendo pensar num messias, ou num patrocínio da Refit, ou num patrocínio da SEDAI, ou numa volta do Paes. Isso tudo só para pontuar que, mais uma vez, a gente precisa ir um pouco além. É o conceito do patrono, Pedro Ivo. Sempre o conceito do patrono. Claro. Sempre vai chegar alguém salvando a lavoura em cima da hora. Sempre. Porque você não fez o dever de... É aquela história, Aidan. O Carlos é mais novo. Eu bem mais novo que o Aidan. O Carlos bem mais novo que eu. Sabe aquele trabalho da faculdade, do colégio? Você tem um mês para entregar, Carlos. Você ficou 29 dias sem fazer. Aí você vai ficar sofrendo no último dia, torcendo para alguém te entregar um trabalho antigo para você copiar, ou para algum amigo te salvar. Amigo, não adianta. Você passou 29 dias coçando, fazendo nada. Não vai chegar em cima da hora e vai chegar alguém com a melhor obra pronta para você. O Carnaval vive um pouco assim, mal comparando. E aí, retomando agora sobre o desfile de 2021. E aí? Eu tenho na minha cabeça, mas é uma opinião, o desfile de escola de samba, como a gente conhece, aquela coisa maravilhosa, sempre falo aqui, enquanto jornalista, a gente vive muito de escala, de acertos, de pedidos. Me coloca para trabalhar em feriado, em 7 de setembro, 12 de outubro, 25 de dezembro, T1, 1º de janeiro. Só não me coloca para trabalhar no Carnaval. A não ser que eu esteja trabalhando lá no Carnaval. Então aquela maravilha nossa ali, de sexta até o sábado das campeãs, já o amanhecer de domingo, aquilo ali, enquanto a gente conhece, eu não vejo muita chance de acontecer em 2021, sendo bem sincero. O Aidan já explicou tecnicamente a questão da viabilidade da vacina. A vacina não está perto de te diga, a gente não deve se iludir, a vacina não vai chegar mês.
não vai chegar em janeiro. Até um processo de vacinação, uma política de vacinação, e aí que a gente pontua que vai ser uma coisa bem delicada, bem disputada. A gente já viu pessoas de dentro da cúpula do governo questionando a eficácia de vacina, algo assim inimaginável hoje no país que a gente vive, no cenário político que a gente vive. Quem controla o país, quem está no poder, questiona tudo que vem da ciência, do estudo, do outro lado que não seja o deles. Então não vai ser um processo rápido, não vai ser um processo fácil, não vai ser uma coisa de botar, como o Aidano falou, mais de 100 mil pessoas ali naqueles dias. Então acho que a gente precisa aceitar, entender, por mais que doa, sabe, de coração, acho que a gente precisa entender isso. E a partir daí a gente pensar modelos alternativos, e não ficar aqui, será que cabe feriado de 21 de abril, como o Aidano trouxe a informação, 21 e 23? 23 de abril não é feriado no Rio de Janeiro, a gente vai abrir mão desse público, é uma festa que depende também das pessoas que vêm de outros lugares. Abril, 2 meses depois do carnaval, não vai dar. Em julho, como é que seria? Uma situação completamente diferente, com festas típicas, rolando ações em outros lugares. Depois do meio do ano, a gente viabiliza 2022, assim, na minha cabeça, e aí vocês podem discordar, talvez apresentar o ponto de vocês, ou quem estiver nos escutando. Eu acho que a gente está com uma ideia de que o carnaval talvez possa voltar a ser como a gente conhece em 2022. E em 2021 a gente precisa pensar em algum modelo alternativo. Ah, mas qual? Sinceramente não sei, mas a gente precisa fazer alguma coisa. E há algo que ser feito. Hoje você tem como fazer dentro de um parâmetro de segurança, a gente pode discutir protocolo, diretriz, o que vai ser feito, como vai ser apresentado, quantas pessoas vão estar envolvidas, para que nós vamos passar. O carnaval é uma festa que era feita para o povo, um espetáculo. É uma peça, como se fosse uma ópera, um teatro, ele é apresentado para aquele espetáculo que está ali. Não vai dar para apresentar aquele espetáculo. Como é que a gente vai levar essa festa ao público? É transmissão? Com quem a gente vai conversar? É com uma plataforma? É com uma emissora de TV? Então, assim, a gente precisa entender que é um modelo, sabe? Um modelo alternativo, parar de querer se prender essa situação. Como é que eu vou vender o meu camarote, o meu ingresso? Onde que eu vou encaixar meu faturamento? Não. Como que eu vou viabilizar isso? Como que eu vou ajudar as escolas? A participação de um projeto. Pode ser uma palavra solta, projeto, mas aí a partir disso você tenta pensar e viabilizar esse modelo excepcional para 2021. Acho que a gente ficar pensando em desfile das escolas de samba, esquece carnaval, como o Aidano citou, desfile das escolas de samba em 2021, acho que é uma coisa um tanto quanto utópica. A gente precisa pensar, antes de mais nada, aceitação, é uma fase de aceitação que o modelo precisa ser alternativo e chamar as escolas. Não é fazer uma reunião, uma plenária, dizer que a coisa está adiada. Faça uma reunião para falar, vem cá, vamos somar forças. O que vocês têm em mente? O que a gente começa a cunhar? O que a gente pode pegar aqui um bloco? Ideias, mas é aquilo, talvez seja esperar demais. Mas somos grandes apaixonados, iludidos, aquela pessoa que não cansa de apanhar e seguir acreditando, fiquemos aqui. Vamos tentar torcer, haja algum tipo de estudo de viabilidade, de processo alternativo para a festa em 2021. É importantíssimo isso. Eu não lembro onde eu li, acho que foi no centro, se não for, peço até desculpa, algum projeto, alguma ideia de fazer um carnaval em julho perto das Olimpíadas. Eu não lembro de ler isso. Mas olha, eu acho um pouco difícil isso. Mas quais as ideias que a gente pode debater, quais as soluções que a gente pode debater para a gente ter alguma coisa em 2021? Isso a gente vai falar no próximo bloco. A gente vai dar uma nova paradinha agora. Você vai ouvir a segunda faixa musical, onde você vai curtir, onde você vai ouvir Langstoff, Delírio na Sapucaí, Estácio de Sá, 1990 e Se a Canoa Não Virar, a São Clemente Chega Lá, São Clemente 1996. Na volta do intervalo a gente continua com esse debate especial acerca do adiamento do desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro para 2021. Não vai ser em fevereiro. Quais as soluções a gente pode dar? Nós vamos falar no próximo bloco. Até já! Carnaval Show, na Rádio Show do Esporte. 24 horas com você. Rádio Show do Esporte, a mais jovem do Brasil. Carnaval Show. E estamos de volta com a reta final do Carnaval Show dessa quarta-feira. Hoje um debate especial em torno do adiamento do desfile das escolas de samba no Rio de Janeiro em 2021. Estamos aqui com Pedro Ivo Almeida, Aidano André Mota. A gente já falou da decisão em si. A gente já falou da falta. Eu tenho um protesto. À vontade, Aidano. Está em casa. Já tocou, vamos lá, já tocaram Tijuca, Imperatriz, São Clemente e Estácio. Isso. Nas faixas musicais. Eu quero saber cadê o Salgueiro do Pedro Ivo Almeida e a minha Beija-Flor.
Eu espero que o Carlos esteja preparando uma surpresa pro final do programa, porque assim, com todo respeito, é a única coisa que eu queria, Carlos, não te pedi nada, hein? Vamos lá, dá tempo ainda de se corrigir. Dá tempo. Enquanto a gente fala, você pesquisa um samba de cada aí e fala que você vai emendar no final. Dá tempo ainda. Dá tempo, dá. Bom, a gente já debateu aqui, voltando aqui ao curso da coisa, a gente já debateu a decisão, a falta de alternativas, a falta de... É uma coisa que eu falo, mas assim, não é uma coisa que partiu de mim. Eu pego muito o que o Alex fala. A gente não fala o plano A, B, C, D, isso, eu concordo e enfatizo e não canso de enfatizar. E agora a gente chega àquele momento. Se fala em lutar por eventos alternativos, ideias, soluções, o que o ouvinte possa definir. Agora vamos ao ponto. Quais? Vou pegar dois pontos. Uma fala do Castanheira, ainda no anúncio, e uma notícia que saiu na Veja Rio já tem um tempo. A fala do Castanheira foi assim, eu dei uma parte no bloco passado e vou continuar. Abre aspas. Nós estamos... não, essa parte eu já falei. Agora é a outra. Vamos continuar lutando, buscando alternativas para encontrarmos um projeto nosso que permita que as escolas possam fazer algum processo alternativo aos desfiles que aconteçam em fevereiro, para também não prejudicar o Carnaval de 2022. Então, vamos tentar encontrar no próximo momento, nos próximos meses, alguma solução que seja em outra data. A prioridade nossa é respeitar a questão da segurança. Sobre a possibilidade de um carnaval menor, fechou essas aspas e vou abrir de novo. A possibilidade de um carnaval menor, abre aspas. Nós estamos aguardando os próximos meses, aí vai de encontro a outra fala. Nós estamos aguardando os próximos meses para que a gente tenha uma definição sobre a vacina e quando terá essa imunização. Hoje, com as diferentes notícias que nós temos, não temos segurança para definirmos uma data. Então, nós estamos permanentemente em reunião para trazer projetos alternativos também ao modelo tradicional do desfile. O modelo tradicional do desfile requer um tempo muito maior de preparação. Tudo isso está sendo visto para que não tenhamos que cancelar o espetáculo. Fecha aspas, a palavra de Jorge Castanheira, presidente da Aliança. E aí eu vou de encontro a uma notícia da Veja Rio, de 4 de setembro, em que o Museu do Samba, a notícia do Museu do Samba, iria procurar a Fiocruz para definir protocolos e botar em prática a ideia de uma festa alternativa na Sapucaí, sem interferência da Liesa. Passando aqui, algumas propostas, como eu já falei anteriormente, algumas propostas de um carnaval alternativo independente da Liesa já foram catalogadas e devem sair do papel a partir dos protocolos definidos pelos cientistas da Fiocruz. É um trecho aqui da matéria da Veja Rio. Agora, mais um ponto. Eu li uma notícia, não lembro onde foi, de que a Liesa apresentaria um projeto de lives para as eliminatórias do samba. Eu concordo demais com a fala do Bruno Alta, companheiraço de Samba Rio. Você imagina a Liesa apresentando para os gestores, imagina apresentando um projeto de lives. Olha, isso aqui, se sobe o link no YouTube e pronto, tá resolvido. Bom, vou começar no Ivo, esse bloco. Queria saber de você, Pedro Ivo Almeida, quais são as soluções diante disso aqui que a gente já expôs, né, dessa muleta que a Liesa segura, a falta de segurança para não definir uma data, quando o correto era para ter uma solução. A gente enfatiza aqui, a gente bate na tecla. Quais as soluções, Ivo? Olha, antes de mais nada, com a devida humildade, eu não tenho a solução. Queria ter, não tenho. Agora, eu acho que tá passando um pouco da hora, tá ficando um pouco tarde. Todo ano, talvez a gente repita o discurso de mas a Liesa é assim, a Liesa é assado. Acho que a solução só vem de dentro. A revolução sempre se faz por dentro, mas eu acho que, infelizmente, é difícil você imaginar uma revolução por dentro num sistema estabelecido com capos e com figuras do naipe do capitão, de quem mande, né, hoje na liga. Então acho que precisa vir de quem talvez esteja mais próximo. Você está falando do Gabriel? Sim, estou falando do Gabriel. Ele vai resolver o carnaval? Não resolveu o carnaval.
mas acho que talvez esteja na hora do carnaval parar de olhar o Gabriel como inimigo, porque a gente pode discordar de 300 situações dele. Não, o Gabriel não é a salvação do carnaval, calma, eu tô tentando formar um pensamento para as pessoas entenderem onde a gente quer chegar. É quase como um debate político, sabe? Não adianta você querer tratar todo mundo como inimigo porque a pessoa pense minimamente diferente de você. Não adianta você... A gente está num momento de debate, de construção, de captar, de tentar trazer para o nosso lado quem parece estar do outro. E se é o Gabriel a pessoa mais próxima ao comando e mais jovem, talvez com uma cabeça mais arejada, por que não chamar o Gabriel para um diálogo? A ideia só vai chegar em quem deve através dele. Não adianta a gente fazer grupos de estudos, chamar Weider, chamar intelectuais, chamar artistas, chamar pessoas que entendem da parte estética da festa, musical, da parte histórica. A gente fazer um grande estudo e isso não ser levado a quem de fato vai bater o martelo e resolver alguma coisa. Então que a gente comece a tentar entender quem é que pode fazer essa coisa chegar e trazer para perto, ou buscar uma relação, ou tentar buscar um entendimento maior, sabe? Buscar uma soma ali de forças. O Gabriel vai resolver, não vai resolver sozinho, tudo que ele fala é verdade? Não, não acho. Discordo de talvez até a maior parte, não só parte, mas a maior parte. Só que eu acho que o momento é de diálogo, não há uma fórmula concreta. E acho que tudo passa por pensar modelos alternativos. Uma live, não sei exatamente se uma live sobre carnaval vai resolver. Acho que o modelo de live bem pensado. O modelo de live em março e abril era um, o modelo de live agora já é outro. Talvez o modelo de live em fevereiro já seja. Não sei se em fevereiro a gente vai ter algum espaço podendo receber um certo contingente de pessoas, se aí você poderia fazer um certo tipo de evento. Não sei se a Praça da Apoteose poderia receber algum tipo de evento, uma outra estrutura. Será que hoje a grande parceira de mídia da festa, a televisão, não seria interessante trazê-la para o papo? O que ela pensa? Como é que isso poderia ser viabilizado? Desfile, como a gente conhece, eu acho muito complicado, como eu falei no bloco anterior, Carlos. Só que a gente precisa começar a criar ideias, chamar gente que trazer boas ideias e chamar gente que possa levar essa ideia a quem manda. Vai adiantar um comando estabelecido da festa, do desfile. Então a gente precisa, mais do que brigar e mais do que falar eu quero assim, não quero concordar com porque pensa assado, a gente precisa construir essas pontes. Acho que é o momento. Então acho que precisa assim, talvez um evento, não sei se, acho que local fechado não, uma live em cidade de samba, não sei, não me agrada, mas alguma coisa precisa ser feita. E uma coisa que envolva a cadeia produto carnaval. O compositor, que é o artista, o músico, sabe, que grava esse tipo de arte, aquela tia que costura, aquele tio da ferragem, a gente precisa envolver essa cadeia. Se for em menor escala, que seja em menor escala. Mas a gente precisa pensar em fazer uma festa, entre aspas, em menor escala. Não sei se é uma live exatamente. Falar que é uma live é algo muito genérico. Uma live, que live? Aonde? Envolvendo quem? A live, talvez você faz uma live com 50 pessoas, a cadeia produtiva do carnaval seguirá esquecida. Acho que a gente tem que pensar em algo maior e para isso a gente tem que escutar todos os lados do carnaval. Não posso, por exemplo, eu daqui um jornalista que vive em São Paulo, próximo da festa, porque eu me desloco sempre até o Rio, curto, o Raider tá de prova, quantas pontes aéreas peguei para a gente curtir um ensaio técnico durante a semana, numa folga, que o Raider ou o Carlos, a gente falar o que deve ser feito, mas a gente tem que tentar fazer essa ponte, fazer esse debate, chamar essas pessoas da sua área, pode ser feito, da minha área, quem pode, e que a gente consegue levar é o Gabriel, é o fulano, é o Marcelinho, o Calil, é o Luizinho, filho do capitão. Quem são as pessoas que podem ajudar a pensar, a somar? Não é hora de dividir ainda mais. A gente precisa, o tempo está passando. A gente estava em março, a gente debatiu o que seria o Carnaval 2021. A gente está em setembro, a gente já sabe que não tem Carnaval em março. O que a gente vai fazer para o meio do ano? Ou para depois, talvez, sabe? Acho que é hora de sentar. Abre um bloco, rascunha ideias, chama todo mundo que puder conversar, mas alguma coisa precisa ser feita. Acho que o Fabato dava em rede social semana passada, nem na guerra o Carnaval deixou de ser realizado. Então, assim, é algo muito histórico para a gente ficar num debate raso de é live, não gosto de fulano, não tem que falar. Acho que o momento hoje não tem solução. Acho que quem falar que tem que ser assim, eu confesso que eu seria um dos primeiros a torcer o nariz, só que eu acho que é o momento de dialogar, de buscar essa solução que ela ainda não existe. É o momento de sentar, esquecer as rusgas e bater um papo. Agora, sobre a cidade do samba, fazer alguma coisa na cidade do samba, eu não acredito muito não. Primeiro porque a área de eventos da cidade do samba está interditada. Olha que isso, nem isso eles cuidam. Mas não se faz nada por cá, porque vai estragar o segredo dos carnavalescos e o que tem? Será que podemos esquecer isso por um momento? A gente tem que pensar em prol do carnaval, a gente tem que pensar para somar, não para subtrair, para dividir ainda mais. Agora, passando a palavra para o Aidon,
para ele trazer aqui quais soluções. Inclusive eu quero citar que o Aidon fez um texto no Carnavalize, brilhante, texto que é o Hora de vestir a fantasia de barata para sobreviver ao apocalipse e fazer carnaval em 2021. Vale a pena ler esse texto, que é muito bom. Agora, Aidon, falando aqui para nós, o que a gente pode fazer? Quais as soluções? O Ivo disse que não tem, mas já deu o seu ponto de vista. O que a gente pode fazer? Bem, primeiro eu queria garantir pessoas que vai haver 2021. Não que eu concorde com isso. Em fevereiro teremos pessoas nas ruas curtindo alguma coisa. Ou vai ter, sim. Ou vai ter. Vai ter carnaval, muito carnaval, inclusive. Porque vamos se a gente tem aglomeração para fazer Dias Ferreira numa quinta-feira banal, ou sexta, sei lá, banal de primavera, de início de primavera, vocês imaginam em fevereiro, aquele calor de 60 graus no janeiro, com a pandemia em tese um pouco menos rigorosa que nesse momento. Nesse momento em que a gente conversa, o Brasil está oscilando em torno de 30 mil casos e 900 mortes por dia de média. A gente pode imaginar que em fevereiro esses números estejam ali pela metade dos atuais. Então estamos falando de 15 casos e 450 mortes por dia. Isso evidentemente é muito, isso evidentemente é um escândalo, isso é uma coisa pra gente pensar sobre em que buraco a gente se... Mas isso é outro assunto. Não dá pra negar a realidade, ainda que eu não concorde com ela, não aprove, as pessoas vão pra rua e aí vão se reunir em batucadas, em torno de venda de cerveja toda, né, que a gente tem no verão carioca. Como já não está fazendo, né? Com pandemia, né? Imagina sem. E a Dias Ferreira virou só um símbolo por causa do lá, mas os bailes punk nas comunidades populares da região metropolitana do Rio, por exemplo, eles jamais pararam ao longo, né? Ou se pararam muito ali, mas logo voltaram. Enfim, então eu não tenho ilusão de que as pessoas vão encontrar o seu jeito de festejar o carnaval. Isso não quer dizer que dá para fazer desfile de escola de samba, tudo muito diferente, a preparação é muito mais longa, a construção do que define, né, um desfile de escola de samba, fantasias, alegorias, escola de samba enredo, tudo mais. Isso não dá mais tempo, não tem mais como fazer, enfim, não é possível, ponto. Agora, escolas de samba, e aí eu vou citar vou relembrar um pouco esse artigo que você citou, Carlos, que eu fiz. As escolas de samba, elas hoje são ausências cotidianas da cidade. Tirando a gente, da tribo, da bolha, ninguém fala da Portela, do Salgueiro, da Mangueira, da Beija-Flor, da Vila Isabel ao longo do ano. Eu tenho vários amigos, e acredito que vocês também, que mal sabem o que é isso, e que mesmo quando chega o carnaval, até demonstram algum interesse ali muito momentâneo, muito ali superficial daquela coisa que está acontecendo ali, que a gente trata com uma reverência quase religiosa. Nós somos exceção e nós somos minoria hoje no Rio de Janeiro. Então, por causa dessa realidade, as escolas de samba não podem se dar ao luxo de desaparecer da vida do Rio de Janeiro durante um ano inteiro. Isso não pode acontecer. Então, assim, não pode não ter, na alta temporada do verão carioca, com ou sem pandemia, não pode a Portela não aparecer em algum momento. A Mangueira, o Salgueiro, a Mocidade Independente de Padre Miguel, não pode. Tem que aparecer em algum momento, de alguma maneira. Então, os dirigentes do carnaval, os poderosos do carnaval, os interessados nisso, têm que se debruçar nessa questão e imaginar propostas. O futebol, com a oposição, acho que de todos nós três aqui, do Mi e do Pedro Ivo, eu tenho certeza, imagino que sua também, hein, Carlos, o futebol voltou, ele deu o jeito dele de voltar, né? A gente viu no domingo passado a questão constrangedora do Flamengo e Palmeiras, enfim, todo o surto de Covid no Flamengo, tudo isso, mas não interessa, o futebol foi atrás de seus interesses. Podemos condenar a forma como isso foi conduzido, a forma como isso está sendo feito, mas o futebol globalmente foi atrás dos seus interesses.
A Premier League já está na nova temporada na Inglaterra, né? Já começou de novo, já acabou e começou de novo. Então, assim, por exemplo, né? Como a NBA, como a NFL... Campeonato italiano... Como o US Open de tênis, como o Roland Garros está sendo jogado essa semana, começou no domingo passado. Então, assim, as escolas de samba precisam correr atrás dos seus interesses e imaginar alternativas de como se fazer presente na vida das pessoas, para que as pessoas lembrem-se dessas instituições. Então, assim, e aí é tudo que as escolas não fazem. As escolas estão exiladas em guetos hostis a quem não rompe determinadas barreiras. Então, assim, você não consegue penetrar na intimidade, nas entranhas dessas instituições, porque elas são completamente fechadas a presenças discas ou novas. É uma patologia do carnaval, como ele é um gueto. Se você pergunta, assim, eu avaliaria que deve beirar os 90% o percentual da população carioca que nunca ouviu falar da cidade do samba. Não é que nunca foi, é que nunca ouviu falar da cidade do samba. Só para dar um exemplo, assim, velho até, né? Já conhecido dessa questão. E aí, as escolas necessitam aparecer para as pessoas, que as pessoas lembram da existência delas. Então, assim, a tecnologia não dá, né? A gente pode, isso o Pedro Ivo muito bem. Fazer live, live ainda tá valendo, será que vale? Tem gente que critica, que acha que não vale mais. Não sei. É preciso pensar, todo mundo junto, em soluções que as escolas de samba sejam tocadas pela população. Tem essa Sapucaí, né? Tem esse movimento criado pela Raquel Valença, né? Jornalista absolutamente importante, referência aí do pensamento carnavalesco, autor de livros essenciais para quem quer entender a festa, integrante da velha guarda do Império Serrano. Então, assim, ela defende que nós todos temos aí os ouvintes, que a gente vá para Sapucaí, mesmo que não tenha nada, a gente vai para lá para uma ocupação. Vamos ficar a 2 metros de distância um do outro, todo mundo de máscara, sem se encostar, mas vai todo mundo para lá, porque não pode a Sapucaí ficar que nem um cemitério na época do carnaval. É uma tese da Raquel, com a qual eu simpatizo muito, diga-se. Eu que respeito a quarentena de maneira obsessiva. Tem um amigo até que outro dia me disse que eu criei uma bolha da NBA para chamar de minha, entendeu? Assim, dentro de cada bolha que eu fico aqui, só saio. Mas é quase isso, porque é a Disney do Idol, né? Aí a mulher ficar na bolha. Eu admito que, como o Pedro Ivo, é um lugar de privilégio, a minha bolha. Mas enfim. Exato. Admito também. Mas assim, eu saí de casa 8 vezes desde março. Eu tô contando. Então, assim, claro que numa situação de privilégio, é verdade. A grande maioria dos brasileiros não consegue fazer isso. E essa é uma das explicações do que está acontecendo com a pandemia no Brasil. Mas, voltando ao as escolas desafiadas a encontrar uma maneira de estar na vida do Rio de Janeiro no seu momento. Qual é o momento das escolas? É do Réveillon até o Carnaval, né? É o momento em que a maior parte das pessoas começa a falar, a discutir escola de samba. Cada vez menos pessoas, mas de qualquer maneira, muita gente ainda faz isso. Então as escolas precisam encontrar essa forma. Na segunda-feira, eu tive uma conversa com outro amigo e ele me apresentou uma ideia. Assim, ele quer levar essa ideia adiante. Eu não posso contar aqui porque é uma ideia bem banal. Até ele quer sugerir às escolas viabilizar patrocínios para as escolas tirarem alguns carros alegóricos dos barracões, um carro alegórico por escola, e estacionar em pontos chave da cidade. Então botar o Cristo Menino da Mangueira, por exemplo, lá do Leandro Vieira, botar ele estacionado ali na Princesa de Copacabana, na esquina da praia, ali em Copacabana, por exemplo. Botar o carro Abre-Alas da Grande Rio, lá do Joãozinho da Gomeia, enfim, na Vila Rio Branco, sei lá. Já tô aqui chutando lugares, mas assim, para que as pessoas olhem aquilo, digam assim, ih, caramba, que coisa linda, escola de samba, olha a Mangueira, olha a Porteira, assim. Ocupar, se ver serviço, se fazer presente, é o que você falou no início da fala, né? As escolas não são lembradas, bicho.
As escolas não... Nós somos triste. Nós somos uns esquisitos. Ficamos falando. Cara, é isso que eu falo. É muito triste, porque as pessoas te apresentam. Esse aqui é o Pedro Iva, esse aqui é que ele gosta de carnaval. Parece que ele gosta de futebol australiano, sabe? Esse aqui é uma coisa muito de pensar, enquanto carnaval, enquanto formação de povo e de cidade e de tudo do Rio de Janeiro. É triste, mas é verdade. Bom, diga aí. Não, então assim, as escolas estão desafiadas a fazer isso. Eu acho que elas deveriam elas deveriam até não esperar a Aliesa, porque da Aliesa não sai ideia nenhuma. Aliesa é como um volante ruim. Aquele volante que, sabe... Vou dar um exemplo do Botafogo dos anos 80. O Botafogo tinha no meio campo uma dupla chamada... Era o Rocha e o Mendonça. Eles jogavam no meio campo do Botafogo. O Rocha, um jogador muito esforçado, muito dedicado, e o Mendonça, um virtuoso, um craque. Futebol que teve uma carreira pior do que o futebol dele dava, inclusive. Os dois já falecidos, acho que o Rocha já morreu também. O Mendonça morreu recentemente, inclusive. Era um prazer ver o Mendonça jogar. Ele era um jogador refinado e tudo mais. O Botafogo teve um momento que ele teve um técnico chamado Paulinho de Almeida. Foi um técnico muito prestigiado até num determinado momento do futebol brasileiro. E o Paulinho de Almeida dava a seguinte instrução: o Rocha, tá vendo a linha do meio campo? Da linha do meio campo para trás, você é um leão, você pega a bola, você disputa todas as jogadas, você divide, você é um leão. Passou da linha do meio campo, você é um gatinho. Aí você passou da linha do meio campo, entrega a bola que você... Mendonça, que ele sabe o que fazer. Não tenta fazer nada. Entrega pro Mendonça que ele sabe o que fazer. Era a instrução do Paulinho de Almeida num tempo mais simples do futebol. A Aliesa é como o Rocha. A Aliesa é o Rocha. Ela faz uma contenção ali, ela vende os ingressos, ela mantém as escolas pacificadas. Essa inclusive, é uma tarefa mais complicada do que imagina, mas ela consegue manter essa paz entre as escolas e só. Ela não tem nenhuma ideia. Quando passa do meio campo, ela não tem uma ideia. Então, dá pro Mendonça, que o Mendonça sabe o que fazer. Entendeu? Assim, esse é o caminho que a Aliesa tem que seguir nesse momento, porque de lá não vai sair nenhuma ideia. As escolas é que vão ter que encontrar soluções para os seus próprios destinos. Porque se depender da Aliesa, não vai acontecer nada. Bom, para encerrar esse debate, eu quero citar uma frase de um outro artigo do Carnavalize, escrito pelo Raí Chaves, que diz o seguinte: carnavalizar é clínico, é saudável, do ponto de vista gestalt terapia, é criativo. É a agremiação olhando para a sua saúde mental. Claro, a gente quer muito carnavalizar, mas com responsabilidade, com segurança. É isso que a gente deseja. Bom, o debate foi tão agradabilíssimo que a gente precisa encerrar, nos despedir dos convidados. Pedro Iva Almeida, brigadaço pela tua presença aqui. Quando quiser, só voltar. Muito obrigado, Carlos Alberto, é bom que se diga, ou agora Carlos Fonseca, mas obrigado de verdade, Carlos, que prazer poder estar aqui, sempre que precisar, encaixando nesses horários malucos da vida, estamos às ordens, e que prazer ter Dona André Mota, o decano Dona André Mota. Obrigado, Carlinhos. Obrigado, Ivo. Dona André Mota, prazerzaço igual tê-lo aqui, uma honra tê-lo aqui no nosso debate no Carnaval Show. Um beijo, eu quero aproveitar até a ocasião, mandar um beijo para Flávia Oliveira, queremos você aqui no Carnaval Show em breve, por favor. Dona, obrigado. Quando quiser, é só voltar. Bom, Carlos, eu que agradeço, quero aqui repetir a homenagem que o Pedro Ivo te fez no início. Eu sou um privilegiado também na cobertura de carnaval, porque ela foi sempre, os meus 33 anos de cobertura na Avenida, 33, 34, eu não me lembro mais, desde 88, na Avenida, eles foram todos na Grécia. Então, assim, a grande imprensa é mais bem tratada do que merece pela Aliesa, e a imprensa de carnaval, que ainda seja um fenômeno um pouco mais recente, ela é tratada pela Aliesa. Ela é maltratada do que ela merece diante do trabalho que ela faz. E você está incluído nisso. Eu vejo ali, eu vou na sala de imprensa da CAI, enfim, a gente se lá na concentração e tal, quer dizer, assim, é um maravilhoso, um trabalho com todas as homenagens.
gente muito apaixonado pela festa, mas entende que tem que colaborar com a festa e não atacar o carnaval. Então, essa homenagem e dizer que eu estou sempre às ordens para debater, para colaborar, para participar aqui com vocês. E foi um prazer enorme estar com meu irmão Pedro Ivo hoje e contigo aqui. Conta comigo sempre para a gente falar de carnaval, que também é um prazer, apesar de todos os pesares. Grande abraço aos ouvintes e obrigado. Obrigado, a honra é toda minha. Bom, o Carnaval Show tá terminando por aqui, agradecendo a você o carinho e a audiência. Pra gente encerrar o programa de hoje, a gente vai tocar Salgueiro 2012, Cordel Branco Encarnado, uma forma da gente homenagear o compositor Diego Tavares. Diego Tavares, que bacana, cara, que infelizmente... bacana. Cara, você demorou, mas colocou lá no ângulo, no finalzinho, meteu a bola no ângulo. Diego Tavares, exatamente. É isso aí. A gente prestar uma humilde homenagem ao Diego Tavares, nosso abraço a toda a família. E na sequência você continua com a programação da Rádio Show do Esporte. Na próxima quarta, às 8 da noite, se Deus permitir, se tudo der certo, estaremos de volta com o Carnaval Show, o programa que é puro samba no pé, aqui na mais jovem do Brasil. Forte abraço. Tchau. Você ouviu Carnaval Show, o programa que é puro samba no pé, aqui na Rádio Show do Esporte.